Graça e paz, então, irmãos, boa noite. Começando agora aí, já gravando, e eu gostaria de orar para começarmos o nosso bate-papo, para que ele possa ser produtivo e juntos a gente possa crescer e aprender um pouquinho mais de quais são os objetivos de Deus para as nossas vidas, amém? Então vamos lá. Pai querido, Pai amado, mais uma vez, Senhor, agradecemos pela oportunidade que nos dá. Em cada segundo há uma chance, Senhor, de reconectarmos as nossas vidas com a Tua verdade e vontade. Creio que hoje é mais uma delas. Possamos então, Senhor, ter essa viva e plena intensidade, numa vontade, Senhor, intensa de querer te conhecer mais e mudar a nossa vida para te agradar cada vez mais. É no nome de Jesus, ó Pai, que agradecidos nós oramos e dizemos amém. Amém. Então, bora lá. Amém. Já vou fazer aqui, permitindo todos. Bom, a gente falou semana passada sobre os objetivos de Deus para as nossas vidas, e agora até o subtítulo fala, né? Os objetivos de Deus, e aí nós tivemos um desvio e tivemos inimigos. A bem da verdade, nós tivemos e temos 3 inimigos na minha compreensão, e nós vamos começar a falar sobre eles. Hoje nós vamos ver o primeiro, tá? Então, vamos já passar para a primeira tela. E ela fala o seguinte, e essa ideia que eu vou propor para vocês é para que vocês possam entender da onde veio essa minha convicção ou esse meu entendimento, tá bom? Bom, o desvio. Gênesis 3:13, lá no comecinho, Deus diz o seguinte, quando ele pergunta para Adão o que aconteceu, depois vai para Eva, e Eva, ela responde o seguinte: por que fez isso? Ela responde, porque a cobra me enganou e eu comi. Então, excelente. Então, aqui a gente está no começo do pecado e do desvio da humanidade, tá? Um pouquinho antes, se você pegar a Gênesis 3, você vai ver que lá tem a concepção do pecado do homem, né? O pecado de Adão e Eva, um pecado proporcionado pela astúcia da serpente ou pela astúcia de Satanás. Aqui no versículo seguinte, em Apocalipse, a gente vê, o enorme dragão foi lançado fora do céu. Ele é aquela velha cobra, chamada Diabo ou Satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Ele foi jogado sobre a terra e os seus anjos também foram jogados junto com ele. Então, só para entendermos esse contexto geral desse início. A primeira grande deixa é, Adão e Eva, eles caem no erro. Deus pergunta para Adão o que acontece. Adão fala, foi a mulher que o Senhor me deu. Aí Deus pergunta para a mulher e ela responde, olha, foi a cobra que me enganou e eu comi. Excelente. Quem é essa cobra? Né? Era um animal? Sim, era um animal. Já era, se você olhar, a palavra de Deus fala em Gênesis 3:1. Olha o que diz a palavra de Deus. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor de Deus tinha feito. Então, a serpente, ela tinha uma característica. Desde a criação, ela era de todos os animais, era o mais sagaz, era o mais astuto, o mais inteligente, enfim. Essa era a serpente. E até aqui nós não estamos falando da serpente que peca. Nós estamos falando do animal criado por Deus. Antes, um pouco antes, aliás, eu não sei quanto tempo antes, mas antes desse pecado do homem, teve o pecado de Lúcifer, que é quando ele tenta, né, ser igual a Deus, Deus percebe, e Deus lança ele fora com 1/3 dos anjos. É o que fala em Apocalipse. Apocalipse, então, João, né, inspirado pelo Espírito Santo, ele descreve quem é essa serpente, quem é essa cobra. Ele fala, o enorme dragão foi lançado fora do céu. Está falando de Lúcifer. Ele é aquela velha cobra, é a serpente de Gênesis. Então, essa é a ideia da cobra ou daquele animal que fez com que Eva, inspirada no erro, comesse do fruto, levasse Adão também para esse pecado e aí nós tivéssemos todo o descompasso da nossa relação para com Deus. Até aqui está tudo bem. E por que eu estou falando isso? E eu já vou passar para o próximo quadro para explicar para vocês. Essa minha identificação, ela veio por quê? A primeira ideia é que Adão e Eva, eles eram puros. Na criação, eles não tinham pecado. Eles foram feitos imagem e semelhança de Deus. E essa imagem e semelhança de Deus guardava quase que todas as características do Criador.
ele tinha dado para os homens a pureza. Gênesis 2:25 fala o seguinte: tanto o homem como a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Por quê? Eles não tinham vergonha de nada, eles não tinham a maledicência, a lascívia, o erro. Deus os criou e nessa forma de criação ele deu a pureza. Mas Deus também lhes deu algo que vinha dele, era a liberdade. Os anjos, só para que possamos entender rapidamente, a aula não é de anjos, um dia a gente pode falar sobre eles, mas olha só. Até um determinado momento, os anjos também eles podiam escolher. Eles eram livres para escolher o caminho que eles queriam, tá? Tanto isso é verdade que Lúcifer, ele escolhe pecar, ele escolhe ser maior do que Deus na sua liberdade de escolha, e por isso Deus o expulsa dos céus. Bom, essa escolha de Lúcifer veio através do quê? Da liberdade que os anjos tinham até aquele momento. A partir do momento que Deus expulsa Lúcifer e 1/3 dos anjos que acompanharam Lúcifer, Deus faz uma transformação nos anjos. Os anjos, a partir daquele momento, eles não têm mais opção de escolha. Demônio será para sempre demônio. E os anjos, para sempre anjos. Anjo agora não pode mais cair, não pode mais virar demônio, eles não têm mais essa liberdade de escolha. E o demônio também não se converte mais, tá? Então, um grande engano, se alguém já pensou, será que pela oração, pelo jejum, pela intercessão, a gente consegue converter um demônio? Não, não consegue. Não tem como. E fica fácil da gente perceber isso quando você vê todas as vezes em que Jesus praticou o exorcismo. Todas as vezes que Jesus expulsou demônios, em algum momento, o exorcismo fez com que Jesus convertesse o demônio? Não. Ele expulsava. Para alguns até a morte, né? Uns ele lançou nos porcos, os porcos se lançaram num precipício, e assim foi. Nunca tivemos uma conversão de um demônio, porque eles não têm mais essa opção. Está aí uma diferença dos demônios para o homem. O homem, embora também tenha pecado, pecou com Adão e Eva, continuamos a pecar, mas nós continuamos tendo a liberdade de escolha. Eu ainda posso escolher seguir a Deus ou não. Deus ainda me dá essa autonomia. Mais um sinal, e um claro sinal, de que a criação perfeita de Deus foi o homem. Ele continua carregando a imagem e semelhança do Criador. Bom, tudo aqui só para explicar para vocês o seguinte: na criação, Adão e Eva, eles eram puros. Eles não tinham maledicência, eles não tinham a maldade, eles não olhavam para as coisas com egoísmo, desejos insanos ou impuros ou indecentes. Não, não existia isso. Essa frase, eles não se sentiam envergonhados, ela é no contexto macro, no máximo, tá? Não é só eles não se sentiam vergonha porque eles estavam pelados. Não, eles não sentiam vergonha em nada, porque eles não tinham a maldade. Excelente. Porém, a serpente, a partir do capítulo 3 de Gênesis, que fala da queda do homem, ela trouxe um prejuízo, ela trouxe algo ruim. O que ela fez? Ela trouxe a maldade, ela implantou uma disfunção orgânica no homem. Gênesis 3:22 diz assim: então o Senhor Deus disse o seguinte: agora o homem se tornou como um de nós. Olha, então vamos entender. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, com algumas reduções. O homem não carregava tudo que Deus tinha. Por exemplo, o homem não tinha embutido no seu organismo a maldade. O coração de Adão não carregava a maldade, nem o de Eva. Assim eles existiam e seguiam o dia a dia. A partir do momento que eles comem o fruto do conhecimento, houve uma transformação orgânica, houve uma mutação na alma do ser humano. Porque a partir daquele momento, é o que Deus fala em 3:22. Agora o homem se tornou um de nós. Agora ele está muito mais parecido conosco do que antes. Por quê? E Deus responde, porque agora ele conhece o bem, e ele já conhecia, mas agora ele também conhece o mal. Agora ele está com algo embutido no seu âmago, na sua essência. Não é que ele vai conquistar, perseguir, virar maldoso. Ele nasce com o conhecimento dessas duas esferas, o bem e o mal. Isso trouxe um problema gigantesco para Deus.
Por quê? Porque o que é mal, segundo os propósitos do Senhor, o que é mal vai ser eliminado da face da terra por completo. A consumação, o juízo final, por exemplo, da serpente, que está lá nas lutas finais do Armagedon, é que todos eles serão lançados num lago de fogo e enxofre. Se o homem continuasse aonde ele estava, nós teríamos um seríssimo problema. Mas por quê? Onde ele estava tinha o quê? Aonde ele estava tinha uma outra árvore. Além da árvore do conhecimento do bem e do mal, que foi a que eles comeram, existia lá, ou existe lá, porque o Jardim do Éden ainda existe, uma outra árvore com um fruto que traria para aquele que o comesse a vida eterna. A eternidade estava guardada naquele fruto. Minha compreensão sobre isso, tá? E aqui, gente, só compreensão, não tem uma descrição bíblica para saber se eu estou certo ou errado, mas essa é a minha perspectiva sobre tudo, tá? Bom, Adão e Eva não tinham interesse antes na árvore do bem, na árvore da vida, porque eles já tinham a eternidade. Eles não nasceram para a morte, tá? Eles nasceram para viver para sempre. Quando eles comem o fruto, Deus tem que cumprir o que ele falou. Deus declara, olha, se você comer do fruto, vocês vão morrer. Até a pergunta de Satanás para Eva começa justamente isso. Será que vocês vão morrer mesmo? Acho que não. Então, essa morte que Deus trouxe, que Deus falava para Eva, não era morte imediata. Era a morte com o passar do tempo e também a morte figurada, né? Morte nos relacionamentos por conta de vários pecados. De uma outra hora a gente fala sobre isso. Mas o que Deus quis dizer com aquela expansão do bem e do mal é que, bom, a partir de agora, o homem, como ele conhece os dois exponenciais, as duas vertentes, ele não pode mais viver eternamente, ele vai ter que morrer. Por isso, então, ele vai ter que ser expulso do Jardim do Éden. Foi por isso que nós, então, tivemos que sair do Jardim do Éden, porque se ficássemos lá, nós comeríamos desse fruto. E aí Deus teria um problema, porque ele não pode voltar atrás da sua palavra. Então ele teria que tratar com fidelidade, dando para nós, seres humanos, a vida eterna, mesmo se escolhêssemos o caminho do mal. E isso ele não fez. Por isso que ele nos expulsa do Jardim do Éden. E ó, se tiverem alguma deixa, alguma coisa, já vai falando, hein, gente? Espera não. Bom, próximo ponto aqui. Vamos lá. Os três inimigos que, na minha compreensão, temos hoje, tá? Nós temos só esses três inimigos e eles são suficientemente fortes para nos levar para o inferno. Então, eles têm que ser analisados, estudados com muito cuidado para que possamos enfrentá-los. Porque, sim, eles virão para o conflito, para o confronto para conosco, tá? Bom, o primeiro, somos nós. Veja, o primeiro inimigo que nós temos depois do desvio, até aqui, eu vou voltar rapidinho só para que vocês vejam, talvez alguns não tenham visto. Mas olha, o título é O Desvio, que é o desvio da raça humana, o pecado, que foi acarretado pela serpente, né? Vou voltar mais um só para ver o que a Eva fala. Ó, a cobra me enganou e eu comi. Tá, o desvio aconteceu, lógico, pela vontade de Eva, mas foi a serpente que trouxe esse prejuízo. No primeiro momento, eu fiquei em dúvida, pensando qual será o nosso primeiro inimigo. Será a serpente ou será Lúcifer? Ou não, será a nossa própria essência, o nosso próprio eu? Antes do pecado de Adão e Eva, o nosso maior inimigo, aliás, nós só tínhamos um inimigo, que era Lúcifer, era Satanás. Nada mais combatia contra a criação. O Jardim do Éden era perfeito, a nossa vontade era cheia de bondade, mas existia Satanás, e ele conseguiu nos enganar. A partir desse momento, houve uma alteração em quais são os nossos inimigos na sua primeira, nas suas prioridades, ou nos seus estabelecimentos, né? Quem está em primeiro lugar, quem está em segundo e quem está em terceiro. Bom, na minha compreensão, não é mais Satanás o nosso primeiro inimigo. O nosso primeiro inimigo é a nossa própria carne, a nossa natureza. Romanos 3:23 diz o seguinte: todos pecaram e todos estão destituídos ou afastados da presença gloriosa de Deus. Bom, isso vale para todos, gente, para todos. Ninguém nasce santo e permanece santo. Todos nascem em pecado. E a partir de um determinado momento, Deus espera que todos comecem a buscar santidade. Essa é a ideia.
tá? Então, como eu já nasço, como já tem na minha essência agora a maldade, o meu primeiro inimigo é a minha carne, é a minha natureza. Bora lá, gente. Todos aqui que já cuidaram de criança ou já viram criança, sabe, as crianças elas têm uma tendência a fazer as coisas equivocadamente. Elas erram, né? Elas não comem direito, enfim, elas erram. Por que elas não acertam, né? Porque é uma escolha, ou uma ou outra. Por que sempre, ou em regra, vem para o erro? Porque a natureza, ela é má. Então, essa natureza me faz entender que o nosso primeiro inimigo é a nossa própria natureza. Então, se você tiver que começar a empreender uma luta contra aquilo que quer te levar para o inferno, saiba que o primeiro inimigo que você tem é você mesmo. Você vai ter que começar a lutar contra a sua natureza, contra o teu coração, contra os teus desejos, e é disso que nós vamos falar a partir do próximo quadro. Só para não deixar todo mundo aí no vazio, eu coloquei quais são os outros os dois inimigos, né? O segundo, aí sim, é Satanás e todos os seus anjos caídos, né? Efésios 6,12 diz o seguinte: porque a nossa luta não é contra o sangue e nem contra a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Olha que interessante. Quando eu falo isso, me parece que esse é o nosso primeiro inimigo. Porque ele fala, porque a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne. Então, peraí, não é contra a nossa natureza. E ele completa, é contra o Satanás e todos os anjos caídos. Mas não é, tá? Nós vamos ver, quando estudarmos terça-feira que vem, sobre esse inimigo, um versículo que me dá um entendimento por que ele é colocado na segunda esfera. Por que o meu primeiro cuidado, lógico, eu tenho que ter cuidado contra todos, mas o meu primeiro cuidado é contra a minha própria natureza mesmo, tá? E aí vem o terceiro inimigo, que é o mundo, né? Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar a vocês, odiou a mim. Essas palavras são do próprio Jesus, João 15:18. Então, o terceiro inimigo que nós temos é o externo. Não é Satanás, não são os seus demônios, nem a minha natureza, mas é o próprio mundo. Ele trabalha contra as nossas vidas, tá bom? João 16:33. Bom, falei estas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham coragem, porque eu venci o mundo. Embora eu tenha esses três inimigos, e eles são poderosíssimos, poderosíssimos, é difícil, às vezes, a gente vencer o terceiro, hein? Que dos três eu vou colocar como o mais fraco, vai? Mas como é difícil vencer o terceiro? Imagina o segundo e imagina o primeiro, então. Então, embora eles tenham uma força extraordinária, extravagante, Jesus vem e fala, olha, eu estou falando tudo isso para que vocês saibam que nessa jornada da vida vocês vão ter dificuldades, vocês vão passar por aflição, mas não desiste. Fica comigo porque eu venci tudo isso e você comigo vai também ter essa vitória. E é isso que nós cremos em nome de Jesus. Amém? Bom, primeiro inimigo. Romanos 3:23, a gente já falou, todos pecaram e todos estão afastados da presença gloriosa de Deus. Ou todos pecaram e por isso todos estão destituídos da glória de Deus. Gálatas 5:17 diz o seguinte, porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Bora entender esses dois versículos rapidamente. Primeiro, Romanos 3:23. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz para os de Roma o seguinte, olha, vocês pecaram, eu pequei, todos pecam. Todos pecaram e todos continuarão pecando. E é por isso que a glória de Deus nos é afastada. Eu não tenho direito a participar dessa glória de Deus porque ele é santo, ele é limpo, ele é pleno. Não dá. É mais ou menos assim, aqueles que são limpos vão entender o que eu vou falar agora. Você tem uma camisa branca, né? O Tiago vai entender por dois motivos. Primeiro, porque ele se veste com camisas lindas e limpas para a profissão dele. E segundo, que ele veste kimono para lutar e também geralmente está limpo e muito bem organizado no começo da luta. Depois fica suado, terrível, mas antes não. Mas olha só, vocês vão entender. O que Paulo está falando é o seguinte, essa limpeza de Deus, essa santidade de Deus, ela é tão absoluta e tão intensa que a minha sujeira, mínima que seja, não me dá condições de participar dessa gloriosa limpeza de Jesus, dessa gloriosa santidade de Deus. Por quê? Porque mesmo que eu peque no mínimo,
Se eu minimamente tiver um dedinho sujinho de barro e colocar na camisa branca, ou no lençol branco, ou na toalha branca, o que vai acontecer com essa roupa, com essa peça? Ela vai sujar. E Deus é limpo. Deus não é sujo. Então eu não consigo participar da glória de Deus. É simples assim, tá? Nenhum de nós consegue. Por isso que Jesus Cristo é tão extraordinário. Porque ele vem e ele carrega para si toda a sujeira daqueles que nele creem. E aí, como ele carrega a sujeira, eu consigo participar da mesa do Pai e estar do lado do Pai. Gálatas 5,17 diz o seguinte: porque a carne luta contra o espírito. Vamos parar rapidinho aqui. Bom, a carne aqui, Paulo então está falando para os da Galácia o seguinte: a tua natureza, o teu desejo, as tuas emoções, a tua vibração, tudo isso luta contra o espírito. Que espírito? Quem é esse cara, né? Então vamos lá. A carne que Paulo coloca aqui é a alma. Tá? Nós acreditamos que o ser humano ele é feito por ele é composto por 3 partes, né? Corpo, alma e espírito. Corpo é o físico, alma, que é isso que ele está falando da carne, são as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos desejos. E o espírito, ele está morto. Em regra, ele nasce morto. O espírito é aquele que, quando eu aceito Jesus Cristo, ele me faz, então, renascer. Por isso que ele fala do renascimento. Porque com a minha sujeira, com o meu pecado, eu morri, o meu espírito morreu, ele nasce morto. Só que quando eu aceito Jesus, então Jesus vem e transforma a minha vida, me dando um renascimento. Mas renascimento onde eu continuo com o corpo do mesmo jeito, barrigudinho, cheio de verruga, careca às vezes. O meu corpo não renasceu? Não, não renasceu. A minha alma, vamos ser sinceros, gente, ela continua com os mesmos desejos. Pelo menos comigo foi assim. Eu me batizei, eu continuei com todos os desejos que eu tinha antes. Os bons e os maus. Não teve modificação. O que teve foi, a partir dali, uma consciência maior dos desejos que me carregavam para o lado errado da eternidade. Isso sim, né? Agora, a partir daquele momento, algo que estava morto dentro de mim passa a ter vida, que é o Espírito. O Espírito Santo de Deus, quando ele entra em mim, ele traz, é como se ele desse aquele choque anafilático, né? Como se nós estivéssemos mortos, os médicos constataram a morte, mas daí vem o médico e falou, vamos tentar dar um choque. O Espírito Santo entra, e aí eles dão aquele choque, e volta. O nosso espírito volta a ter vida. Mas ele volta, ele não volta com força total. Eu nunca vi, tá? Nunca vi, só vi em televisão alguém sendo reanimado por choques, né? Mas a pessoa, quando ela volta, ela não volta plena. Ela volta meio atordoada, às vezes meio esquecida. Tanto é que ela continua deitada, continua recebendo o tratamento. É assim que o nosso espírito toma vida quando o Espírito Santo entra. Então ele volta acanhado, pequeno de força, mas ele ganhou vida. E a partir daquele momento começa uma luta aqui dentro e aí dentro, da nossa alma contra o nosso espírito, dos meus desejos contra o Espírito Santo de Deus, que vai sempre soprar no nosso íntimo qual é a vontade do Pai. Olha, não engane, não minta, não roube, não tenha orgulho, não seja maldizente, e por aí vai. É o Espírito Santo que está soprando cada vez mais no nosso íntimo essa verdade de Deus. E aí a verdade de Deus começa a brigar contra o nosso desejo. É a luta que Paulo fala, da carne contra o espírito. E eles sempre serão opostos, tá? Um ao outro. Eles nunca vão ter coerência de caminhada. Então, a gente às vezes quer fazer uma coisa e é o que Paulo fala, sabe? Às vezes eu quero fazer uma coisa, acabo não fazendo. Por quê? Porque a minha carne ela é muito forte, ela acaba me empurrando para outro lado. Olha, até aqui, Paulo não falou nada de Satanás e ele não falou nada do mundo. Ele só falou dele mesmo. Ele falou, é o meu íntimo, eu quero fazer alguma coisa, mas não consigo, porque o meu desejo às vezes é mais forte do que a força do Espírito, que hoje vive em mim. Então esse é o primeiro inimigo. E aí, a partir de agora, e a próxima tela, eu tenho uma constatação terrível, e vocês me perdoem por trazer isso nesse dia, mas não tem como ser diferente. Então vamos lá.
Vou apresentar você para você mesmo, tá bom? Então, a partir de agora, eu vou te apresentar. Você é cheio de prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice, glutonaria e outras coisas que são parecidas com essa. Isso é você! Parabéns, agora você se conhece. Desculpa falar, mas não tem outro jeito. Esse é você e esse sou eu. Se você, na cara de pau, me falar assim, Wagner, você não me conhece, eu sou santo. Não tem nada disso aqui comigo. Eu vou falar que você é o maior mentiroso que existe na face da Terra, porque, na verdade, quem está te apresentando não sou eu, não. É o próprio Deus, em Gálatas 5, 19 e 21. Aqui, Paulo, ele faz uma comparação entre aqueles que caminham na carne e aqueles que caminham no Espírito, né? Logo depois ele começa a falar do Espírito, né? Então, ele começa falando da obra da carne, depois ele fala aqueles que são conduzidos pelo Espírito Santo, e nós vamos falar disso uma outra hora. Mas hoje, eu só quero apresentar para você o teu primeiro inimigo. E olha, vou te falar, ele é duro na queda, hein? Vou dizer para vocês, muitas vezes eu não consigo vencer aquele que eu sou. O primeiro que você é. Imoralidade ou prostituição vai depender da tradução, mas existem as duas, tá? O que é isso? É uma ação onde você quer cobrar ou ganhar dinheiro por atos sexuais. É um meio de vida envolto na prostituição, no meio de prostitutas ou de prostitutos. Isso é prostituição, tá? Essa é a ideia. Aqui, o que eu tenho que entender é que essa é uma ação, não é só uma pretensão. Porque, às vezes, eu tenho desejo de sair com prostitutas, de sair com prostitutos, de ser um prostituto, ou de ser uma prostituta. Às vezes eu tenho esse desejo, mas eu não faço. Então eu não estou aqui nesse pecado. Eu tenho isso como tentação, mas eu não sou nem prostituto, nem imoral. Tá? A prostituição que Paulo começa dizendo em Gálatas é aquele que pratica, é aquele que faz, é aquele que está nesse meio. Muitos estão. Tá? E aqui, hoje em dia, nós ganhamos um plus nessa forma ou nessa ação equivocada de vida, que é a internet. Não se engane pensando que o vício de assistir filmes pornográficos, de assistir cenas pornográficas no celular ou no computador, ele é a prostituição, tá? Ele não é pensar só, ele é estar. Porque aquela ação acaba estimulando a sexualidade na tua vida, então você está praticando já a primeira obra da carne, que é a prostituição ou a imoralidade. O segundo é a impureza. Aqui sim entra a situação do pensar. Por isso que é difícil, gente, alguém falar que é santo. Porque às vezes o cara não é, ele consegue segurar a bronca, ele não vai para a prostituição, ele não é, ou a moça também não é, ela segura a peteca, ela não deixa a peteca cair. A mente dela ou dele corre, gente, corre o mundo. Aqui é a impureza. Na impureza, então, aí eu tenho, sim, a minha mente trabalhando em favor de coisas equivocadas, coisas ruins na sexualidade ou em outras áreas. Às vezes, esta ação, ela é empreendida por palavras ou ações. Eu posso chegar, inclusive, a maltratar a minha intimidade com Deus quando eu não tenho higiene pessoal, gente. Olha que terrível que é isso. E olha como vai ficar fácil você perceber. Quando você vê um indigente ou uma pessoa drogada que está nesses centros de droga, né, como... eu esqueci como é que chama em São Paulo. Não é Via do Crack, né? Eu esqueci como é que chama. Alguém lembrar, fala aí, porque eu esqueci. Bom, mas aonde ficam os drogados? Quando você Cracolândia? Cracolândia. Obrigado, Thiago. É isso aí. Quando você vê uma pessoa daquelas, ela está toda suja, toda rasgada, maltrapilha. Você enxerga Deus ali? Não. Quando você vê um andarilho jogado, largado no mundo, você vê Deus ali? Não, a gente não vê Deus nessas pessoas. Por isso que é interessante, e o diabo usa muito disso, a falta de comunhão com essas pessoas acaba acontecendo, gente. Por quê? Porque elas maldizem a vida e a intimidade com Deus. Por quê? Porque elas não têm higiene pessoal. Agora, se eu posso faltar com a higiene pessoal nesse muito, eu também posso faltar na higiene pessoal no pouco.
Então, você que não escova o dente, passe a escovar. Você que não toma banho todos os dias, passe a tomar banho, usar um desodorante. Por quê? Porque a higiene pessoal traz relação de intimidade com Deus. Deus é limpo, Deus é cheiroso, Deus é muito bem organizado e alinhado. Então, nós temos que ser assim. E olha, vou ser franco com vocês, está aí uma área onde eu tenho sérias dificuldades. Eu tomo banho, tá? E eu escovo o dente. Não, não é nessa área, não. Vocês vão falar, ó, o porcão andando. Não, não. É que, em regra, sei lá, eu sempre quero sair na rua com a pior roupa que eu tenho. Com aquela roupa toda rasgada, o chinelo que eu vou falar para você, nem pedreiro usa mais, de tão surrado que ele tá. Não é legal. Lógico, eu não estou falando que eu preciso me vestir de linho, seda. Não, não é isso. Mas eu posso vestir uma camisa, sabe, que não está rasgada, uma camisa limpa, simples, mas limpo. Essa é a ideia. Então, em tudo isso, eu vejo a impureza. Então, olha como é sensível a questão, e aí como eu sei que aqui só tem maiores de idade, né? Praticamente quase todos são pais, como é importante eu ensinar as crianças a ter higiene pessoal. Isso é tratar da intimidade delas com Deus, não é só para um benefício do corpo dela, não. Nem para o benefício da sociedade, que é duro conversar com quem tem mau hálito, né? Mas é para relacionar e ativar ainda mais a intimidade dela com Deus. Porque a falta de higiene pessoal traz impureza, que é a segunda obra da carne que Paulo fala. E isso não vem do diabo, não vem do mundo, é do nosso próprio eu. Amém? Amém. Vamos para o terceiro quadrinho, porque você não parou, pensou que era só isso? Você não, tem mais coisa de você, vamos lá. Lascívia e indecência, né? Então, olha só, aqui é a luxúria. Aqui é quando eu tenho prazer, mas está também envolvido com o sexo, tá com a sensualidade. Mas é algo que vai fora da moral, da moralidade. Então, por exemplo, é quando eu tenho nos meus pensamentos indecentes a busca de satisfação sexual em áreas que não deveria ter, áreas equivocadas numa relação sexual, né? E a gente pode conversar um dia, se vocês quiserem, sobre essa questão da sexualidade, né? Até onde Deus permite, né? Sexo anal, sexo oral, masturbação, são situações que fogem em regra da normalidade. Bora ser sinceros, né? A sexualidade dentro do princípio da normalidade é o pênis na vagina e a concepção completa, né? A conjunção carnal completa e a vida seguindo. Quando eu saio disso, eu saio da normalidade. Até onde existe a permissão de Deus? Enfim, uma hora a gente pode conversar, porque é um tema bem interessante também, viu? Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a lascívia ou a indecência é quando eu tenho essa projeção. A gente está vendo em toda hora, por exemplo, e infelizmente, de forma até acentuada, né? Homens que nos transportes públicos acabam encostando nas mulheres, né? E com isso eles têm uma satisfação sexual. É a lascívia, gente, é pecado. É obra da carne, isso não é de Deus, isso não é legal. Então, todas essas questões, quando elas estão alinhadas no coração da pessoa, na alma daquela pessoa, ela então envereda no pecado. Ela está mais conduzida pela obra da carne do que pelo fruto do Espírito. Idolatria, gente, idolatria, daria para a gente ficar aqui uma vida falando sobre ela. Né, a idolatria, a gente tem, e essa é a que chega primeiro, né, as duas primeiras, imagens ou esculturas. Quando falamos de idolatria, a gente já logo pensa nisso, né? Então a gente ergue uma estátua de um ser passado que foi santo na sua caminhada e colocamos ele numa santidade absoluta, a tal ponto de clamarmos para ele, orarmos em favor, rezarmos diretamente para com aquela imagem, achando que ela vai interceder por nós. A idolatria que mais nos vem à mente é essa. Mas a idolatria vai além. A idolatria da família, da profissão, do patrimônio, tudo isso acaba guardando uma prioridade do meu coração que não é mais Deus. É algo, mas não Deus. Eu amo a minha esposa, eu amo meu marido a tal ponto de amar mais a minha esposa e o meu marido do que Deus. Deu ruim, meu irmão. Tu tá na obra da carne, tu vai para o inferno. Por quê? Porque se eu continuo a caminhar na obra da carne, é sinal de que ou o Espírito Santo não entrou, e aí o meu espírito está morto mesmo, ou eu estou perdendo a luta.
Eu estou dizendo sim para o pecado, mesmo conhecendo a verdade. E olha, é muito difícil, porque eu falei do marido e da mulher, mas marido e mulher ainda dá para a gente deixar de lado, porque às vezes a gente briga, né, com a mulher, que ela é iracunda, ela fala demais, né, ela Deus o livre, né, e nós homens temos essa deixa, né, Deus conhece bem a mulher, e ele sabe disso. Mas bora colocar os filhos, então. É quando eu coloco o filho numa projeção maior do que Deus. Gente, deu ruim. A tua projeção, então, é de que você vai para o inferno. Por quê? Porque você idolatra uma pessoa muito mais do que Deus. Olha, eu tenho que amar, mas com certeza, tirando Deus, a Alessandra, minha esposa, é a primeira na linha. E depois da Alessandra, vem o Bruno e o Arthur, que são os meus filhos. Depois deles, vêm os meus pais. E é em prioridade mesmo, estão em instantes diferentes. Por quê? Eu amo menos um do que o outro? Não, eu daria a minha vida por todos eles. Mas eu tenho uma prioridade de amor. Agora, nenhum deles pode chegar nem perto da estante onde está o próprio Deus. Ele eu amo com toda a minha intensidade e força. Jesus, ele num determinado momento, ele fala o seguinte, que ele não veio para trazer paz, que ele veio como uma espada para separar marido de mulher, pais de filhos. Por quê? Porque ele estava falando daqueles que creem para aqueles que não creem. Se o marido crê e a mulher não crê, a mulher vai para o inferno e o marido vai para o céu. O filho vai para o inferno e o pai vai para o céu. A mãe vai para o céu e o marido vai para o inferno, enfim. E Jesus deixou isso muito claro. Sabe? Um não leva o outro. Eu posso estimular para que ele creia, mas eu não tenho como levá-lo comigo. Então, Jesus deixa isso muito claro. Da mesma forma, né, para aqueles que são muito afeiçoados na profissão ou no patrimônio, colocam isso à frente de Deus e invertem as prioridades, né? Vou dar um exemplo para ficar muito claro, até porque o Tiago está longe, né? A mulher do Tiago está em Mogi, o Tiago está trabalhando em Brasília. Será que tem erro e pecado nisso? Não, não tem. Vou dar outro exemplo, o Cleiton. Te livrei, hein, Tiagão? Obrigado por me defender, Magninho. Agradeço, viu? Não, vou defender o Tiago e o Obrigado. Cleiton. O Cleiton está aqui, o Cleiton às vezes trabalha à noite, né? A esposa dele vai estar em casa, né? Porque ele ainda não é casado, ele é noivo. E aí, será que o Cleiton está errando? Não, não. São situações onde, naquele momento, o trabalho está pedindo uma intensidade maior. E está tudo bem. Porque eu tenho certeza, e eu quero crer firmemente nisso, que se porventura viesse uma questão falando tanto para o Tiago, como para o Cleiton, como para qualquer um de vocês, olha, o que você prefere, a tua profissão ou a tua esposa? Os dois iam escolher a esposa. Mas hoje, a intensidade do trabalho dele está exigindo esse certo distanciamento em alguns momentos. E está tudo bem. Isso não inverte as prioridades. Só coloca uma intensidade num determinado momento. Há tempo para todas as coisas neste mundo. Então, eu tenho que fazer bem essa leitura para não cair num equívoco. Porque senão, aí eu viro, vou dar um exemplo, viro para os dois aí, vai, que eu coloquei como exemplo. Aí eu maceto o Thiago, maceto ele e o Cleiton. Aí eu te falei, você tem razão, quer dizer, eu vou pedir a conta. Vou embora para casa, viver grudadinho com minha mulher. Isso vai trazer um descompasso financeiro na vida deles. E esse descompasso financeiro pode acarretar um prejuízo no relacionamento. A mesma coisa o Cleiton. Então, olha que insanidade. Fiz uma leitura errada da palavra de Deus, projetei isso na vida das pessoas, elas acabaram tomando uma atitude equivocada e com isso tiveram prejuízo na sua relação amorosa, na sua relação familiar e por aí vai. O Tiago vai responder por esse pecado, o Cleiton também e eu também. Então, nós temos que ter muita parcimônia, vou dizer assim, temos que ter muito discernimento para fazer essa leitura, para entender que Deus está em primeiro lugar e as sequências naturais, elas seguem. Perdão, as sequências de Deus, elas seguem. Às vezes, a força maior vai para um, vai para outro, mas isso não inverte a minha prioridade, em nome de Jesus. Bora para o próximo quadro, porque você tem muito quadro, viu? Feitiçaria, esse aqui é uma delícia. Bora lá, gente. A feitiçaria, ela não está elencada somente na bruxaria ou no ocultismo, que é o que a gente costuma ver. A feitiçaria, ela vai além. A palavra de Deus diz que desobedecer às ordens de Deus é um pecado que se equivale à feitiçaria. Então, olha como a feitiçaria vai além. A feitiçaria ela é tão forte que eu acabo colocando na minha vida qualquer questão, menos a vontade do Senhor. Por exemplo, o ocultismo e a bruxaria. Quais são as grandes deixas que me estimulam a querer ter isso na minha vida? Bom,
A bruxaria traz poderes invisíveis para conseguir coisas que eu desejo. E o ocultismo trabalha na parte oculta dos nossos olhos para me trazer respostas para as questões do dia a dia, do amanhã, das relações e por aí vai. E, gente, quem não quer ter essa resposta? Todo mundo quer. Eu quero saber o que vai acontecer no meu amanhã. Eu gostaria de saber como eu vou morrer. Sabe, se eu vou morrer deitado, dormindo, caminhando, atropelado. Se não vou morrer porque Jesus vai nos buscar antes, a gente vai tudo junto para o céu, glória a Deus por isso. Eu gostaria. Mas Deus não me deu essa oportunidade. Ele não deu para nenhum de nós. Então, quando eu começo a colocar outras coisas que não é vontade de Deus no meu coração, eu pratico a feitiçaria. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Existe uma questão muito interessante, e nós também não vamos entrar nesse debate, pelo menos não hoje, sobre a acupuntura. Porque a acupuntura nasceu lá atrás, né, em povos medievais, que tem muita relação com essas áreas, né, do ocultismo e por aí vai. Bom, verdade, tá? A acupuntura ela pode sim estar correlacionada ao pecado. Ou não. Porque existe uma área de atuação da medicina que usa esses pontos, né, para aliviar dor, para tirar traumas das células, tirando inflamações e por aí vai. Mas como é que eu sei qualquer uma e qualquer outra? Bom, você vai ter que conhecer a pessoa que está fazendo a acupuntura. Se ela é cheia de, olha, agora medite no ocultismo, e sai fora porque o negócio está estranho aí. Agora, se ela pratica aquilo como uma ciência, como uma positivação de Deus para uma melhora da saúde, eu não vejo problema algum. Próximo, inimizade. E a inimizade começa de dentro de casa e expande mundo afora, né? E aí você pode ter inimizade com muitas pessoas e aí a vida segue. Eu acho interessante, eu participava antes de um escritório, quando eu advogava, e num determinado momento a administração mandava embora, lógico, as pessoas que não eram condizentes com o que eles esperavam, né? Mas as pessoas da administração faziam aquela dispensa parecer pessoal, sabe? Parecia que tinha uma rixa, uma briga, uma inimizade entre aquela pessoa que estava mandando a outra embora. E não é. Né? Às vezes, e eu vou colocar isso para vocês, é difícil, mas eu vou falar sendo muito franco. Às vezes eu exerço o meu melhor, mas o meu melhor não está dentro da expectativa da pessoa que está me contratando. E tudo bem ele me mandar embora. Isso não pode acarretar uma inimizade. Como em casa, a minha esposa tem algumas opiniões, os meus filhos outras, eu outras. Isso não pode desencadear uma inimizade. Pode desencadear uma discussão, o discutir ideias, o crescer. No final das contas, nós vamos seguir um determinado caminho, mas isso não pode disparar em inimizade uns para com os outros. Sabe? Eu tenho que muitas coisas que as pessoas fazem, elas não me agradam. Mas está tudo bem, porque eu sei que muitas coisas que eu faço não agradam as pessoas. E assim a gente vai seguindo. Isso não pode desenvolver inimizade, porque a inimizade é uma das obras da carne. É ali que a minha natureza ganha do espírito. Então, pode discordar, pode seguir por outro caminho até, mas não precisa ser inimigo. E olha, vou ser até sincero com vocês. Isso vai até na esfera da fé. Eu não preciso ser inimigo de um ateu, eu não preciso ser inimigo de um espírita do candomblé, mas, lógico, eu não vou tê-lo na minha mesa, eu não vou caminhar com ele nos pecados que ele tem. Mas eu vou orar em favor dele, vou pleitear para que ele conheça a verdade e a verdade o liberte de alguns erros. É essa a ideia. Tá? Eu não nasci aqui para criar inimigos. Eu nasci e tenho uma proposta para adorar a Deus. Foi isso que a gente viu semana passada. Vamos lá, que o tempo está correndo e o nosso prazo está acabando. Porfias, rivalidade e ciúmes, né? Então a rivalidade já fala, é o bate-boca, é a insistência indevida, né? Gente, ó, eu vou pegar um exemplo e não tem como, às vezes eu acabo pegando muito da área em que eu estive atuante durante a maior parte da minha vida, que é o judiciário, né? Ou o futebol. Às vezes você pede alguma coisa e na tua compreensão você tem razão. Você tá coberto de razão, é o justo, é o certo, é o equilíbrio das coisas. E a pessoa que vai decidir diz não. E tá tudo bem. Tá tudo certo, são perspectivas diferentes. Né? Talvez ele tenha razão, talvez não, mas isso não te dá o direito de enveredar num bate-boca.
sabe? De acentuar palavras agressivas, uma insistência que vai além do limite, sabe? Tudo tem um limite, né? E eu falo isso tanto para o judiciário, quando às vezes eu fazia pedidos para os juízes e eles negavam. Puxa, eu ficava bem chateadão, viu? Para não falar outro termo aqui. Na minha mente eu falava, nossa, esse cara aí é horrível na justiça. Como é que chegou a ser juiz, né? Mas é a perspectiva dele. E vou falar para vocês, eu não sei contabilizar, mas eu perdi uma grande parte das vezes. Então, sinal que ele estava certo, eu estava errado. Mesma coisa, por exemplo, na vida, no futebol e por aí vai. Eu não posso fazer com que um conflito de ideias vire numa discussão, numa insistência, numa teimosia que vai além do razoável. Sabe, você tem que lutar pelos seus direitos, isso sempre, mas tenha limites. Saiba que tudo tem um limite. Deus manda um arcanjo buscar o corpo de Moisés. Está lá em Judas, depois você dá uma olhadinha. Gente, ele tinha uma ordem do próprio Deus. Imaginou você voltar sem cumprir a ordem de Deus? Ele chegou, quem está lá, querendo levar o corpo? O próprio Lúcifer. Bom, ele voltou para casa sem levar o corpo de Moisés. Ele falou, meu irmão, não vou discutir com você, não. Eu não vim aqui para criar inimizade contigo. Essa ordem é de Deus, você vai discutir com o próprio Deus. Então, essa é a nossa ideia, tá? Evitar rivalidade, bate-boca, insistência, porque isso não leva a nada. Tá aqui uma coisa difícil, viu? Uma situação é quando a pessoa, ela traz para você você é inspirado por ela. Isso é legal, isso é de Deus. O testemunho, por exemplo, é uma coisa difícil, viu? Porque muitas vezes no testemunho, a pessoa fala para ser envaidecida, né? Então, puxa, olha o presente que ele ganhou de Deus. E o pior, às vezes quem escuta fica com ciúmes. Ah, como eu queria ter esse testemunho na minha vida. Os dois erraram. O que testemunha tem que testemunhar para glorificar a Deus, ele não, mas glorificar a Deus. E o que ouve tem que ser inspirado por aquilo. Aquilo tem que criar uma motivação e uma esperança para ele ter fé e seguir a vida nessa firme jornada de fé em fé. Essa é a ideia. Porque muitas vezes a nossa inspiração, ela se transforma em ciúmes. Então, hoje em dia, né, as mulheres trabalham tanto quanto os maridos, e às vezes elas ganham mais do que os maridos. Não tenha ciúmes disso. O ganho do casal é do casal, não é da mulher ou do marido, é deles dois juntos. Ela está ganhando mais, glória a Deus por isso, porque os dois vão ter um potencial financeiro melhor. Não tem que ter ciúmes. Não tem que ter ciúmes dos filhos dos pais e por aí vai, amigos, ministérios, bens materiais. Não tenha isso. Sabe, você olhar para algo que alguma pessoa conquista e nisso você se inspirar, isso é de Deus. Você pode falar, puxa, você comprou um carro, que eu vou falar para você, me inspira, hein, cara, eu quero trabalhar para um dia conseguir comprar um carro tão bom como esse, tão bonito como esse. Meu, show de bola, isso não é ciúmes. Diferente é você falar assim, pô, eu queria ter teu carro, hein? Cara, essa frase, que é o que geralmente a gente usa, ela vem com mecanismos diabólicos. Olha, eu quero ter o teu carro. É ciúmes. Não é inspirador. Não é uma esperança. Não, é ciúmes. Eu quero ter o teu carro, eu quero ter a tua vida, eu quero ter a tua casa, o teu emprego, o teu dinheiro. Tá errado. Então, caramba, que carro lindo, velho. Pô, você tá me estimulando, então, você me traz inspiração. Vou trabalhar para conseguir isso também. Nossa, você tem um relacionamento tão bom com a tua esposa. Como é que você faz? Ah, muitas vezes eu me dou de surdo, né? Aquele macaquinho, não vê, porque não tem jeito. Ah, às vezes tem que fingir de surdo? Às vezes tem. E essa é a melhor forma de caminhar. E a mulher? Às vezes eu finjo que nem enxergo, né? O que o brucutu fez. Porque não tem como. Então, isso não tem que acarretar os ciúmes, mas tem que te inspirar a fazer a mesma coisa para alcançar a mesma vitória. É essa a ideia. Assim Deus trabalha nesse particular, tá? Bora, estamos quase acabando, espero eu. Ira e discórdia. Bom, a ira é a raiva, é o ódio, é a fúria. Agora, olha que interessante. A ira por si só não é pecado. Deus irou-se. Deus teve ira. Deus teve ira do homem. Se você pegar em Gênesis, logo depois que Deus sai, que ele olha a terra no tempo de Noé, ele só vê maldade, ele se ira contra o homem. Então, peraí, se Deus tirou, como é que ele pode considerar pecado? Não, ele não considera a ira um pecado. Agora, a ira desenfreada, a ira que não tem fim, essa é pecaminosa. A nossa ira não pode durar mais do que uma noite.
porque na manhã seguinte as misericórdias do Senhor já me abasteceram. O que significa isso? Eu já alcancei o perdão de Deus. Então eu já determinei o perdão para aquele que mirou. Então eu não estou mais irado. Essa é a ideia. Sabe, a ira que é prejudicial para a tua relação com Deus é aquela que é raivosa, é o ódio, é aquela mágoa que não é tratada, sabe? Você fala assim, não, perdoei, mas se encontrar com ele, não fala nem bom dia, muito de calçada. Então você não perdoa, gente. Então você continua da mesma forma, com aquela mágoa, né? Você continua não exercendo o perdão. Sabe, às vezes as pessoas tomam atitudes que vão inviabilizar a nossa caminhada para ou junto delas. E tá tudo bem por isso. Eu vou dar um exemplo para vocês, o marido que bate na mulher. E aí, ele tem que ficar casado? Ela tem que continuar casada com esse bonitão aí, agressivo? Ou o marido que fala na mente da mulher, come ela na mente, né? Agride ela psicológica. Ele tem que continuar. Deus não determina que ela continue casado? Claro que não. Claro que não. Existe um programa que Deus trabalha para que isso venha a ser tratado. Então, primeiro um afastamento de corpos, um tratamento dele, um tratamento dela, depois talvez uma reconciliação. Mas não deu certo? Gente, tem que separar. Tem que separar, tá tudo bem. Por quê? Porque as atitudes daquela pessoa não compatibilizam com as minhas e não dá pra gente andar junto. Mas a separação, ela tem que vir cheia do teu perdão. Não, tá perdoado. Tá perdoado. Tá tudo certo. Só que eu não consigo andar com ele. Eu não consigo andar com ela. Tá tudo certo, tá perdoado. Se eu encontrar na rua, bom dia, até logo. E assim a vida segue, tá? Então é assim que eu tenho que ver. Não feito isso, você está na ira pecaminosa e você está na obra da carne. A discórdia é quando você falta com respeito, né? Quando você tem uma discussão não amigável, uma desavença, uma contenda. O brasileiro é muito disso, viu? Infelizmente, né? E está chegando uma fase agora onde isso se acentua. Embora a gente tenha isso em todo o tempo, por exemplo, no esporte, né? A gente vê palmeirense xingando corintiano, que xinga São Paulino, e todo mundo xinga flamenguista, e assim a vida segue. Gente, isso é faltar com respeito, isso é discórdia, tá? Não deveria ser assim. Eu vejo, por exemplo, o Corinthians ganhando. Eu sou palmeirense, né? Aí eu vejo o Corinthians ganhando. Cara, eu vou me alegrar. Fala, pô, velho, pô, o teu time ganhou, hein? Caramba, velho, olha, parabéns, viu? Vamos lá, o próximo campeonato nós vamos ganhar. Aí a vida segue. Eu não posso fazer com que isso venha desarticular a minha respeitabilidade para com o outro. Agora, você quer ver um tema que é mais pulsante ainda na nossa vida com relação a isso? A política. Ô, meus irmãos, como me entristece quando eu vejo alguns do nosso meio xingando o político contrário. Deixa eu falar para você. Ora para Deus tirar isso do teu coração. Sabe, eu sei que existem políticos que são terríveis. Eles usam do poder de forma maquiavélica, vou chamar assim, né? De forma contrária às pretensões de Deus. Ele não é legal com o evangelho, ele não é legal com a palavra do Senhor. Mas o faltar com respeito não está não tá na descrição do que Deus pediu para você, viu? Pelo contrário. Deus pede para que em favor dele você ore. Olha, é o contrário. Em favor dele você vai dobrar o teu joelho e vai orar. Não para que Deus consuma, mas para que Deus esclareça a vida para ele. Sabe? E amanhã ele se transforme como Paulo. Né? Saulo, aquele que consentia na morte dos que acompanhavam a Jesus, de repente declara que Cristo era o seu único e suficiente Salvador. Então, pensa sobre isso, viu? Porque muitas pessoas estão presas nesse pecado, nessa obra da carne, nessa discórdia. E se eu me entristeço e me entristeço, imagina Deus, né? Bora lá, bora lá, bora lá. Bom, gente, só para que vocês saibam, até aqui eu me achei em todos, tá? Até aqui eu tô te falando quem eu sou. Dissensão é uma divisão radical, uma vinculação partidária. Veja, nós temos as nossas preferências e, inclusive, nós temos questões que são inegociáveis. A fé traz muito disso. Né? A fé tem questões que são inegociáveis, eu não vou abrir mão. Mas isso não pode fazer eu ter uma divisão radical, pôr fogo em quem pensa diferente, matar em quem faz de forma diferente. Né? Não, não. É assim, essa é a minha projeção de vida. Você pensa diferente? Bem, siga lá. Eu vou estar orando para que ou eu conserte a minha visão ou você, mas um dos dois tem que mudar. E vida que segue. Eu não posso ter, por conta disso, uma dissensão, tá, gente?
Porque isso maltrata Deus, maltrata o que Deus espera. Deus pretende que todos sejam salvos, todos. E se a vontade de Deus se conclui, imagina você sentando lá da mesa daquele que você falou mal a tua vida inteira, só porque ele torcia para outro time, só porque ele escutava uma música pecaminosa, mas no final das contas ele aceitou Jesus e foi para o céu, olha aí. Então, toma cuidado com isso, porque isso acaba desencadeando o seguinte, né, que é criar facção, que é você criar grupos que de forma nebulosa, sabe, maltratam os que pensam de forma diferente. Não pode fazer isso. Isso vai contra as questões relacionadas a Deus. Eu vou deixar um negócio aqui, porque ali em Ascensão tem times de futebol, né? Não precisa me responder, mas depois se você quiser me responder no particular, eu gostaria. O Paraná, que está em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, há 1 ou 2 anos atrás, eles fizeram um marketing fazendo um pacto com o demônio. Inclusive os vídeos apareciam o próprio diabo conduzindo o Paraná e tudo mais. E naquele ano eles, inclusive, perderam o campeonato e caíram, tá? Mas a pergunta é a seguinte, sugerindo que aquilo que você gosta tanto, que seja um time de vôlei, futebol, seja lá o que for, faça um pacto com o demônio. E aí? Tu continua torcendo para esse time? Veja, ali não era a ideia de um jogador, não era a ideia de um presidente, era a ideia da agremiação. A agremiação fez um pacto com o demônio. Vou dizer até mais, sugerindo que teu filho é jogador de futebol e ele foi contratado pelo Paraná. No mesmo ano que eles fazem o pacto com o diabo. E aí? Você auxilia a continuidade dele jogando para o Paraná? Só para você pensar, tá? Muito legal isso aí, né? Enfim, hoje, até onde eu sei, o Paraná não tem mais esse pacto, tá? Eles desfizeram, viram que não deu certo, porque eles caíram para a segunda divisão, aí desfizeram o acordo com o diabo, voltaram para a primeira divisão. Estão indo até bem agora, estão em terceiro lugar. Bora lá para o próximo quadrado, e esse aqui acho que é o último, tá? Inveja. A gente acabou de falar, né, sobre a inveja, né? A inveja ou é eu sempre querer aquilo que você tem. Não é que você me inspira a ser também um bom marido, um profissional bem-sucedido. Não, não. Eu quero a tua profissão, eu quero a tua mulher, eu quero o teu carro, eu quero o teu terno, eu quero a tua casa, eu quero o que você tem. Eu quero ocupar o teu lugar no mundo. Isso é inveja. E isso, inegavelmente, maltrata a Deus. Tá? Como a bebedice, né? E aí vem uma pergunta, gente, beber é pecado? Ah, que agora nós até arrupia. Quando você lê Efésios 5,18, a palavra de Deus fala o seguinte, olha, não se encha com vinho, porque ele traz disfunção. Encha-se com o Espírito Santo. Então, Deus nos propõe a estarmos sempre preenchidos pelo Espírito Santo, não com bebida. Agora, beber um copo de vinho não é pecado. Paulo, ele recomenda que um dos seus discípulos tome vinho, porque iria fazer bem para a saúde dele. Olha que interessante, né? A ceia, ela retrata o vinho. Jesus, ele literalmente, tá, gente? Não é hipotética essa transformação, não. Ele transformou realmente água em vinho, foi vinho mesmo, tá? Então, não, a bebida não é um pecado. A embriaguez, sim, o se encher dela, sim. Então, é essa obra da carne que Paulo aqui questiona e fala para a gente se afastar. E a glutonaria é aquilo que você parece um voraz na mesa, né? Você come até o prato. O guardanapo já era, que você comeu também. A pizza chega, você come até aquela parte, aquele negocinho que vem para a caixa não amassar, né? Você comeu pensando que era um aperitivo. Você é glutão. E a glutonaria é um pecado. Então, vou te dar um conselho. A gente tem fome. E tá tudo bem por isso. Mas pode comer devagarzinho, pode fazer 3 pratos, não tem problema. Faça um prato, espera todo mundo depois fazer o prato, depois que todo mundo comeu, você repete. E às vezes, se acabar, sai com fome da mesa, tá tudo certo. Já já você vai estar dormindo, diz que o sono alimenta, né? Então, só não seja glutão, porque a glutonaria maltrata a Deus, tal qual o homicídio, tal qual qualquer outro desses pecados. Todos eles são vinculados àquilo que a nossa carne manifestamente agride o Espírito Santo. Então, Deus não quer que a gente caminhe em nenhum deles, tá? Bora correr aqui que o meu tempo tá acabando. Bom, o desejo de Deus. Tá, eu falei tudo isso e aí você tá se sentindo a pior das pessoas, porque como eu, você se enxergou em todos os quadrinhos. Olha que legal, né? É um checklist esses quadrinhos. Eu consegui preencher todos. E aí você que nem eu, preencheu todos. Mas, ou não, você é tão santo que você falou assim, não, todos não, mas eu caí em um. Nossa, isso acabou com a minha noite. Vou nem dormir hoje. Vou jejuar,
durante meses. Não, deixa eu te falar. Olha o desejo de Deus para a tua vida. O mesmo Deus da paz quer te santificar em tudo, e que o teu espírito, a tua alma e o teu corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis quando Jesus voltar. Então, o que Deus quer na tua vida? Ele sabe que essa obra da carne, esses desejos que nós temos, eles são fortes e em algumas vezes a gente vai tropeçar em alguns deles, vai cair. Mas não tem problema, porque daí ele nos deu Jesus Cristo. Para quê? Para que ele então viesse a nos santificar em tudo. E quando Jesus voltar, o meu espírito que tomou vida, os meus desejos e o meu corpo vão estar prontos. Por quê? Porque embora eu tenha pequenos desvios, né, embora o meu dedinho ainda está sujinho de barro, Jesus veio e me limpou, para que eu possa então me encontrar com ele e inegavelmente glorificá-lo. E aí eu vou te deixar as 3 perguntinhas, né? Não, na verdade são 2, né? Em qual dessas obras da carne você se encaixa, hein? Pensa depois com calma, né? Você recebeu o material, leia cada uma delas com calma. Vê onde o teu coração pulsa mais fortemente, né? Não precisa confessar para ninguém, não. Ninguém vai querer te expor, não é isso, não. Mas conversa com Deus sobre isso. Fala com o Pai, né? Ele vai te mostrar onde mais você é volúvel, onde você é mais propenso a cair. E aí, em cima disso, segue a segunda pergunta. Você está buscando uma mudança? Veja, a santidade, ela não é obra tua, ela é obra do Espírito Santo. Mas para que a santidade aconteça, você tem que se preencher com ela. É mais ou menos assim, olha, o que tira a dor de cabeça é a Neusa, né? Neosaldina. Mas não adianta você olhar só para a Neosaldina, você tem que tomar a Neosaldina, não é? Então, é o Espírito Santo que te traz a santidade, mas você tem que tomar do Espírito Santo, beber do Espírito Santo, comer do Espírito Santo. Como eu faço isso? Lendo a palavra de Deus. Nós falamos isso terça-feira passada. Quanto mais da palavra você se abastecer, mais mudança você vai estar buscando. Mais o Espírito Santo vai trabalhar, mais longe das obras da carne você vai ficar. E isso é fantástico. Então, meus irmãos, a gente termina aqui esse bate-papo de hoje. Abro para se alguém, isso aqui é o que a gente coloca em todos eles, né? Não sei se alguém quer falar alguma coisa rapidamente. Amém. Glória a Deus pela tua vida. Vou estar orando hoje pela tua continuidade de semana, tá bom? A gente está na terça ainda, comecinho dela, que você tenha uma semana boa, leve, cheia do pensar nas coisas de Deus. E que isso te abasteça tão fortemente que a tua alma, o teu corpo e o teu espírito estarão prontos para a vinda de Jesus Cristo. Ah, mas eu ainda estou caindo muito naquele quadradinho ali. Importa não. A tua luta é o que importa para Deus. Não é o resultado dela, tá? É a tua luta. Então, em nome de Jesus, que você tenha uma boa noite e uma semana extraordinária. Em nome de Jesus, amém.